Olá pessoal, parando um pouco aqui os trabalhos para gravar um vídeo sobre cálculo das horas extras. Eu vou ensinar você a calcular o valor das horas extras da sua petição inicial. Portanto, se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fica comigo no vídeo. Pois bem, pessoal, vamos aprender a calcular o valor das horas extras da petição inicial de sua reclamação trabalhista. E o primeiro passo é definir o valor do salário hora, definir quanto vale cada hora de trabalho. De posse dessa informação, só é aplicar o adicional de horas extras correspondente, que é de no mínimo 50%, que eu chego ao cálculo da hora extra. E como eu vou definir o valor do salário hora? Veja, você vai pegar o valor do salário mensal pela quantidade de horas trabalhadas. E como eu chego ao quantitativo de horas mensais trabalhadas? Vamos utilizar aqui como referência a jornada padrão constitucional. A jornada padrão constitucional me diz que o trabalhador deve executar 44 horas semanais ao longo de 6 dias por semana, já que um dia por semana é destinado ao repouso semanal remunerado. Portanto, eu pego a jornada semanal, eu pego o limite semanal, que é 44, e divido por 6, que é a quantidade de dias por semana em que esse trabalhador pode trabalhar. E aí eu chego à média de horas trabalhadas por dia. Veja, eu vou repetir. A Constituição Federal me diz que o limite semanal de trabalho é 44 horas. Esse é o limite padrão constitucional, certo? E essas 44 horas devem ser executadas ao longo de 6 dias por semana, já que um dia da semana é destinado ao repouso semanal remunerado. Então, eu quero com esse cálculo definir a média de horas trabalhadas por dia. Eu definindo a média de horas trabalhadas por dia, só é multiplicar por 30 que eu chego à quantidade de horas trabalhadas por mês. Então vamos lá. 44 horas por semana dividido por 6 dias da semana. Já que um dia, repito, é destinado ao repouso semanal remunerado e, portanto, não deve entrar na apuração da média. Então, 44 dividido por 6 vai dar 7,33333, tá? De posse dessa informação, novamente, essa informação me traz a média de horas trabalhadas por dia na jornada padrão constitucional, certo? Que é equivalente a 7,33333. E aí, multiplicando por 30, eu tenho a quantidade de horas na jornada padrão que esse trabalhador executa por mês. 7,3333 multiplicado por 30, que vai dar 220. É o que a gente chama de divisor 220. Divisor 220. A depender da jornada executada pelo trabalhador, se for uma jornada especial, por exemplo, na jornada de 36 horas semanais, esse divisor, fazendo-se essa mesma média de quantidade de horas por dia, vai dar 180, é o que a gente chama de divisor 180. Então, de posse dessas informações até então estudadas, eu pego o valor do salário pela quantidade de horas por mês. Agora ficou fácil o cálculo. Eu vou utilizar no exemplo aqui o valor do salário mensal sendo equivalente a R$ 2.200. O camarada lá, o seu cliente, recebia por mês um salário de R$ 2.200. Quando eu for dividir pela quantidade de horas por mês da jornada padrão, vai dar R$ 10. Ou seja, cada hora de trabalho na jornada padrão equivale a R$ 10. Digamos que a convenção coletiva da categoria não estabeleça um patamar de adicional de horas extras diferente do que a Constituição dispõe, que é de 50%. Aplicando-se 50% de adicional sobre R$ 10, eu chego ao quantitativo de R$ 15. Nesse nosso exemplo, cada hora extra equivale a R$ 15. Agora ficou fácil, a gente vai fazer mero cálculo aritmético aqui. Vamos para um exemplo para ficar ainda mais claro. João tem e essa apostila eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tá? João tem 6 meses de contrato.
trabalhando das 7 às 17 horas. Trabalhando de 7 às 17 com 1 hora de intervalo. Ou seja, ele trabalha 9 horas por dia. De 7 às 17 com 1 hora de intervalo, equivale a 9 horas por dia, de segunda a sábado. Ou seja, ao longo de 6 dias da semana. Então, ele executa uma jornada semanal equivalente a 9 vezes 6, que dá 54. Certo? 54 horas semanais é a jornada executada por João. Tá? Utilizando-se como referência o limite estabelecido pela Constituição Federal, que é de 44 horas semanais, eu sei que na jornada de João está excedendo, está havendo um excesso. Eu sei que na jornada de João está havendo um excesso de 10 horas por semana. Ou seja, João está executando 10 horas extras por semana. E por mês, João está executando quantas horas extras? Vamos lá. Eu faço outro cálculo. Eu pego 10, ou melhor, vamos fazer um cálculo diferente. 30 dias por mês, dividido por cada semana, tem 7 dias, então dividido por 7. Vai me chegar um cálculo de 4,28. 4,28 equivale a semanas por mês. Cada mês possui 4,28 semanas. Repito, pegando-se os 30 dias por mês e sabendo que uma semana possui 7 dias, eu vou dividir 30 por 7 e eu chego ao quantitativo de 4,28 semanas. Um mês, para fins de cálculo trabalhista, possui 4,28 semanas. E eu sei que João executa 10 horas extras por semana. Basta multiplicar. 10 horas extras por semana vezes 4,28, que vai dar 42,8 horas extras por mês. João executa 42,8 horas extras por mês. E João tem um contrato de trabalho de 6 meses. Só é multiplicar por 6. Ao longo de todo o período contratual, João executou 256 horas extras, 256,8 horas extras. 256,8 horas extras. Essa é a quantidade de horas extras executadas por João ao longo de todo o contrato de trabalho. Lembra que a gente tinha apurado quanto vale cada hora extra e eu cheguei à definição, tomando por base o salário de João como sendo R$ 2.200, eu apurei que cada hora extra vale R$ 15. Então, eu multiplico 256,8 por 15. E aí eu vou chegar ao patamar de R$ 3.852. Ao longo de todo o contrato de trabalho, as horas extras executadas por João somam R$ 3.852. No entanto, os cálculos não param por aí. É preciso você pedir ainda na sua petição inicial os reflexos das horas extras nas demais verbas trabalhistas. E quais são as demais verbas trabalhistas que sofrem incidência das horas extras? 13º salário, férias mais 1/3, FGTS, multa de 40%, aviso prévio, caso se trate de horas extras habituais, e repouso semanal remunerado. Sendo que isso são cenas dos próximos capítulos. A gente vai gravar uma parte 2 desse vídeo para tratar especificamente sobre os reflexos das horas extras. Portanto, te aguardo no próximo vídeo.